E essa é a grande diferença para o psicopata. São narcisistas, são passionais, e eles, às vezes, se arrependem. Portanto, o narcisista, ele ainda tem possibilidade de mudança, tá? E o problema dele é que ele transforma a vida do companheiro ou da companheira no inferno, porque ele precisa sempre estar no holofote. Boa Olá, noite, tudo bem? boa noite, você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí mais uma quarta-feira, né? Isso aí. Muito bem, Eu Carmen. Vou quero dar deixar boa você se noite para. apresentar. Uhum. Quero dar boa noite para todo mundo. E é um prazer sempre estar aqui com vocês, né? E eu quero me apresentar. E o meu nome é Carmen Farage. Eu sou fundadora do Instituto Lumine e eu tenho especialidades diversas, mas eu criei uma terapia em que eu junto regressão de memória com apometria clínica e o pano de fundo da psicanálise para tratar corpo, mente e espírito. É isso aí. Muito bem, excelente. E muita gente também veio na semana passada, por indicação de amigos, teve uma reportagem no site Metrópolis que eu fiquei muito feliz. Então, para quem ainda não teve a oportunidade de estar ao vivo aqui com a gente nas nossas lives, eu me chamo Rafael, eu sou terapeuta holístico, responsável pelo espaço terapêutico Via Energia, e a minha especialidade é em radiestesia radiônica, que é uma técnica de equilíbrio energético sem cunho religioso, e também formado pelo Instituto Lumine como reikiano. Né? Não é isso, Muito Carmen? bem. Vamos começar nosso bate-papo, então? Vamos começar. Então, Carmen, vamos começar contextualizando o que é um relacionamento abusivo e os tipos, né, os perfis comportamentais mais comuns no relacionamento abusivo. Uhum. Então, antes de mais nada, é preciso que a gente saiba que relacionamento abusivo não é restrito ao par, né, à dupla, muito menos à dupla homem e mulher, tá? Relacionamento, a gente fala de relacionamento quando a gente está falando de mãe e filhos, pai e filhos, no trabalho, entre o patrão, o empregado e o patrão, os empregados, colegas. Então, relacionamento, amigos, né? Entre amigos, relacionamento, a gente está falando de um todo, ok? E a gente tem que partir da premissa de que nós somos uma sociedade formatada em jogos de poder. Isso é natural, ok? Nós temos naturalmente que ter autoridade sobre as coisas e pessoas. Vai ter sempre alguém que detém o poder. Isso é natural. Então, por exemplo, um médico cirurgião, ele tem que deter o poder na sala de cirurgia, onde ele é o comandante. Se ele não tiver autoridade naquele momento ali em que ele detém o poder, ele detém o saber, a cirurgia vai ser um caos, certo? Então, o problema dos relacionamentos e dos vínculos de poder é o abuso. Até onde uma pessoa sabe lidar com o poder que tem. Então, nós vamos chamar de relacionamento abusivo qualquer tipo de relacionamento em que uma das partes ultrapassa o limite da ética e da moral, ok? Então, a gente vê nos relacionamentos abusivos, basicamente, 3 tipos. Basicamente, tá? São muitos tipos de relacionamentos, mas nós vamos, assim, para simplificar a nossa visão das coisas, pensar em 3 grandes tipos. O primeiro tipo e o menos maléfico, vamos dizer assim, embora não menos desagradável, são os histriônicos, né? Aquelas pessoas, vamos dizer assim, borderlines ou muito
histéricos demais, que são dramáticos, pegajosos, exigentes, passionais, são pessoas que estão sempre no papel da vítima, extremamente vampiros, né? Precisam do outro até para respirar. Então, eles são pessoas muito exigentes que monopolizam a vida do outro, são grandes vampiros, mas eles, na verdade, são um tanto inócuos. Se encontrarem a pessoa, eles precisam de mães, digamos assim, né? Então, ele transforma sempre o outro, pelo menos fantasiosamente, numa grande mãe que vai nutri-lo sempre, tá? E então fica uma relação, um vínculo muito desigual, impróprio para a convivência de qualquer nível, né? E ele se dá geralmente, a gente percebe isso muito mais nas mulheres do que nos homens, embora também existam homens com essas características histriônicas, né? Agora, o segundo tipo são os narcisistas. Os narcisistas são aqueles que precisam do holofote virado para si, tá? A pessoa que é narcisista, a gente vê também com muito maior frequência nos homens do que nas mulheres. Embora existam mulheres narcisistas, não vamos nos furtar dessa verdade, porque, por exemplo, a gente encontra grandes mães narcisistas que atormentam a vida dos filhos porque elas precisam ser o centro da atenção, tá? Então, a pessoa narcisista, o parceiro narcisista, a mãe narcisista, o pai narcisista, ele tem uma intensidade de afeto de qualquer forma. São passionais de qualquer forma. E essa é a grande diferença para o psicopata. São narcisistas, são passionais, e eles às vezes se arrependem. Portanto, o narcisista, ele ainda tem possibilidade de mudança, tá? E o problema dele é que ele transforma a vida do companheiro ou da companheira no inferno, porque ele precisa sempre estar no holofote. A intenção dele é deter o centro da atenção, né? E ele tem certeza que ele é o máximo, né? Agora, o psicopata, que é o terceiro tipo, esse é uma coisa bastante doentia na medida em que essa pessoa não tem nenhum tipo de emoção. Ele é 100% razão, 0% amor, 0% empatia. Ele não está nem aí para você. Ele faz um grande teatro. Ele precisa apenas se divertir com o outro. Então a diversão dele é capturar o outro, escravizar esse outro para si, usar e jogar fora. E esse tipo não tem remédio, ok? Então, são as características desses três. E o que ocorre na maior parte dos casos, Carmen, em que as pessoas se envolvem nessas relações abusivas, sejam elas afetivas, ou profissionais, ou em família, e não consegue, parece que se sentem meio dependentes dessa relação, não conseguem se desvencilhar delas. Sim. Então, quando se trata de crianças, né, mães narcisistas, ou até psicopatas, pais psicopatas, a gente infelizmente vê, você sabe que é uma relação kármica, tá? Aliás, todas são kármicas, mas esse tipo de relação kármica com a criança e os pais é um tipo de relação de um componente kármico muito maior.
Porque essa criança não tem saída. Ela sequer tem estrutura de ego para perceber que os pais são errados, já que a sociedade mesmo coloca os pais numa espécie de redoma, né? E a mãe fica num pedestal e o pai no outro. É como se pai e mãe não pudessem errar. E a gente vê muita criança que sofre perversidades, tá? Verdadeiras perversidades nas mãos de pais narcisistas. Agora, quando se trata de adulto, o narcisista, eu estou falando do narcisista, né? Vou continuar falando do narcisista. A vítima do narcisista, já que o narcisista precisa de ser o centro da atenção, ele vai precisar de uma pessoa que tem um instinto maternal muito grande. O histriônico também é assim, mas o narcisista precisa que aquela pessoa, ele precisa daquela pessoa da seguinte forma: a pessoa tem o instinto de cuidar dele, né, o instinto maternal, mas como ele tem que estar em primeiro lugar, ele faz com que essa pessoa se sinta inadequada sempre. Então, o narcisista, geralmente, ele se envolve com pessoas que são brilhantes, que são inteligentes, que têm um determinado poder, porque na medida em que ele mina esta pessoa, ele passa a ter o poder. Ele tem o poder. Então, a vítima do narcisista é essa pessoa que, embora tenha poder, tem um sentimento de maternagem tão grande que sucumbe àquele sujeito ou aquela pessoa que se coloca como vítima, mas ao mesmo tempo denigre a imagem do seu parceiro para deter o poder. Então, o narcisista é um grande invejoso que precisa destruir o outro para sobreviver. Ok? Na medida que o narcisista também consegue fisgar a vítima, existe uma fragilidade aí nessa vítima, né? Afetiva também. Sim, porque olha, eu vejo que tem um componente de culpa, porque provavelmente essa vítima narcisista está repetindo algo da infância, a vítima do narcisista está repetindo uma relação, um vínculo de infância, que ela não se dá conta, e as crianças têm a tendência de sentirem culpa. Isso é natural da criança. Como a criança não sabe fazer uma avaliação de fato, ela interpreta o mundo como se a culpa sempre fosse dela. Tem algo errado comigo, por exemplo, que nem a minha própria mãe me ama. Então a criança está sempre se referindo-se a si mesma para justificar o que não dá certo na vida dela, tá? Uhum. Então a vítima do narcisista cai no engodo de que ela foi escolhida por alguém que se apresenta para ela como sendo, porque o narcisista ele dá um jeito de estar sempre na ponta, né? Ele está sempre brilhando. Então ela cai nesse engodo. Alguém que é brilhante me ama. Mas ela não sabe que esse narcisista está pronto para sugar dela tudo que ela tem. Deixar ela no chão e ir embora. E o narcisista, como ele precisa de plateia, normalmente um homem narcisista, né, a maior parte são homens, trai muito a mulher. Porque ele precisa ter plateia de plantão extra, né, sobressalente, que a hora que ele julgar uma fora, imediatamente ele troca por outra. Ou se aquela mulher vai embora, ou se alguma coisa acontece, tá? Agora, a vítima do psicopata não é assim. A vítima do psicopata são pessoas extremamente carentes ou fragilizadas por alguma questão momentânea. Do tipo, a mulher que acabou de se separar e encontra alguém porque o psicopata é lindo, sedutor,
todas as mulheres são loucas por ele, e ele é o príncipe encantado. Ele tem resposta para tudo. E na primeira fase do encantamento que ele exerce sobre a sua vítima, ele é a pessoa perfeita que Deus mandou para você. Então é inquestionável, entendeu? E ele, como ele é 100% razão, ele estuda a pessoa. Então ele vai agradar aos parentes, ele vai falar que ele é igual a você. Nossa, você gosta disso? Eu também. Você é como eu, nós somos almas gêmeas. Tá? E ele usa essa estratégia de sedução pesada. Por quê? O que o psicopata quer? Eu até anotei aqui, achei muito bacana isso que eu vi nos livros, que o psicopata quer status, poder e diversão. E para isso, ele precisa de uma vítima, que vai dar a ele esse instrumento de deter o poder. O psicopata gosta de ver a pessoa sofrer. Tá? Então, depois que passa a fase do encantamento, vem a tortura. Porque esse psicopata vai torturar essa pessoa. Vai fazer com que essa pessoa sofra. Ele está transferindo, Carmen. Esse psicopata, em geral, está transferindo a própria dor para o outro, como se ele quisesse descontar em alguém. Qual é a causa raiz? Não tem causa raiz. É genético ou qualquer coisa do gênero. Eu gosto de pensar que é de vidas passadas. É um defeito grave na estrutura psíquica de uma pessoa que faz com que ela não tenha amor. Tá? Eu tenho uma paciente que se casou com um psicopata e numa regressão que ajudou ela a se libertar desse vínculo, ela viu que ela tinha sido mãe dessa pessoa, desse psicopata, que ela abandonou quando bebê. Então, na vida de agora, ele retorna e numa espécie de resgate kármico, e ela cheia de culpa, percebe a culpa? Que ela não sabia explicar por que ela achava que ela tinha que cuidar daquela pessoa. Tá? Então, a psicologia não explica, né? Acha que é um defeito e que não tem saída, não tem conserto para um psicopata. Isso eu concordo. Vai ter que passar outra vida, porque o psicopata não tem conserto. Mas eu penso que a origem está para além desta vida. Ou essa pessoa passou por um sofrimento muito grande, grandes torturas, grandes dores, grandes mesmo, né? E na próxima vida ele vem com essa necessidade de vingança. Então ele tem prazer em ver o outro sofrer. E com o psicopata não tem conversa, não tem argumento. Não adianta você ficar de trololó com um psicopata, que ele vai rir da sua cara. Você tem que cortar e rezar para ele nunca mais querer olhar para a sua cara. Ok? E não adianta você pensar que o psicopata vai mudar, porque ele não vai mudar. O narcisista tem chance de mudança. Aquele narcisista é aquela pessoa que de vez em quando sente uma pitada de culpa. O psicopata não sente culpa. O narcisista pode querer mudar e procurar um processo terapêutico e, a duras penas, com muito empenho, mudar. Agora, o psicopata, não. Se ele procura uma terapia, é porque ele está com segundas intenções e é destrutivo. Tá? Não é necessariamente para se curar, né? Não. É para sacanear alguém. Eu vou abrir um parênteses, Carmen, eu vou sair um pouquinho da pauta, porque às vezes a gente traz conceitos que eu não sei se eles estão exatamente alinhados com as pessoas que nos assistem. Quando eu faço os atendimentos de radiestesia radiônica, né, que é o que eu já falei um pouco sobre essa abordagem de diagnóstico
de anamnese, a mesa radiônica aponta muitas relações kármicas das pessoas, especialmente sobre os seus antepassados, pais, avós, tios e tal. Porque vivem processos de dor, de angústia, que não entendem. E eu citei agora há pouco a questão dos resgates kármicos. Então, Sim. A Carmen fala muito legal sobre isso, a questão do nosso livre-arbítrio, do nosso direito de liberdade. Nós não podemos fazer tudo que a gente dá na telha para fazer. Eu falo muito nas sessões de radiestesia sobre a lei do retorno, que é uma lei universal. Tudo aquilo que nós levamos para o outro é devolvido a nós, até por uma questão de frequência, de energia, né? Então, se eu fiz o bem para o outro, se eu fui amoroso, se eu fui bondoso, eu recebo de volta esse bem. Se eu fiz o mal, esse mal vai voltar para mim, né? A lei divina, ela é implacável, né? Ela pode tardar, mas ela não falha. Né? Então, resgates kármicos são isso, são coisas que nós geramos, processos que geramos a partir da nossa, entre aspas, do nosso direito de liberdade. A gente passou um pouco da conta, e essa conta ela ficou pendente lá no boteco, ela não foi paga. Então, numa das vezes que a gente vem para evoluir nossos processos, para buscar ganho de consciência, buscar elevação espiritual, melhorar o nosso emocional, o nosso mental, mas tem lá as contas que estão penduradas lá no boteco, que a gente vai ter que ir pagando em virtude de coisas que nós mesmos provocamos nos outros. Então, isso são resgates kármicos que a gente está falando para a Carmen, que, como ela colocou muito bem, que muitas vezes esses pais narcisistas, psicopatas, exercem com os filhos essa dívida que está sendo paga, não é isso, Carmen? Tentei explicar de um jeito assim bem simples, tá? Sim, perfeito. Uhum. E eu gostaria de complementar, se você me permitir, que as pessoas costumam ter um mito, né, na cabeça, na mente, de que quando é karma, eu tenho que sofrê-lo. Não. O karma vem para você transformá-lo em dharma. O que significa isso? Que eu vou me deparar com um grande obstáculo. Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu não vou falar não, porque eu Aquela bobagem que eu fiz lá atrás? Eu sou senhora recatada, não vou falar palavrão. Aquela grande bobagem que eu fiz lá atrás, que se transforma num maior percalço que eu não queria encontrar nessa vida. Pois é justamente isso que você vai ter que encontrar, e você vai ter que trabalhar para se livrar daquilo. Então, quando você encontra um grande obstáculo, você não tem que sofrer na pele e falar, pode bater que eu sou culpado da vida passada. Não. Você tem que fazer o oposto. Você tem que falar, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não faria mais aquilo. Por isso que a gente tem que tomar consciência. Porque isso nos dá força para a gente poder dizer, olha, basta, eu não me submeto a isso. Então, quando você se depara com grandes obstáculos, que a gente chama de karma, nós temos que trabalhar com ele conscientemente, né? Da melhor maneira que você puder, para que ele se dissolva e te liberte. A intenção é essa, tá? Muito bem, vamos fazer uma rodada de pergunta, que já tem bastante pergunta na caixinha. A Emília está perguntando o seguinte: como eu posso sair desse relacionamento narcisista? Emília, você vai ter que lutar contra as suas próprias emoções. Quais são as emoções que você carrega, que você está deixando transferir para esse relacionamento? Porque o narcisista, ele tem um discurso que faz você acreditar que ele está amando você. Mas, na verdade, ele não está amando. Ele fala que está amando, mas ele precisa ter a certeza de que você nunca vai deixá-lo. E ele não te ama porque ele só ama a si mesmo. O Caetano não falou que... que Narciso acha feio o que não é espelho. Acha feio o que não é espelho. Então, ele só ama a si, tá, Emília? Então, pensa nisso e se você vive um relacionamento com um narcisista, você precisa olhar para você
Quais são as emoções que você guarda dentro de você que faz com que você se prenda a alguém que te angustia, ao invés de te deixar amorosamente satisfeita, ok? Se você tem um relacionamento que te faz mal, significa que não é bom, que não tem amor aí, que amor é bom, tá? Então, Muito bem. um processo terapêutico ajuda muito, porque você vai criar força e visão de si mesma para dizer basta, certo? A Silvia está perguntando o seguinte: é possível existir uma mãe narcisista com uma ponta de psicopatia que gosta de ver os outros sofrendo? Olha, infelizmente, tem mães com ponta, tem mães com iceberg inteiro de psicopatia, tá? Tem mãe, gente, tem mãe muito ruim nesse mundo. Tem mães que são capazes de utilizar. Eu estou tratando de uma moça cuja mãe é uma psicopata e ela passou a vida sendo maltratada pela mãe mesmo. A mãe montou e monta armadilhas para ela, inclusive armadilhas sexuais, em que ela permite que os filhos estuprem a filha, conscientemente. Essa mãe, ela é ruim com força, então ela é uma psicopata. Ela tem prazer de ver a filha sofrer, certo? Então, infelizmente, existe sim. Muito bem, mais perguntas chegando aqui. O Matheus: sinto que tenho um relacionamento abusivo com a minha mãe, pois ela sempre me maltrata com palavras. Então, uma mãe que maltrata com palavras, ela está tendo com você um relacionamento afetivo abusivo, tá? Quando a mãe parte para uma ação física, a gente pode considerar psicopatia. Mas quando uma mãe tem um comportamento abusivo do ponto de vista mental, afetivo, né? Então você tem que pensar que essa mãe tem problemas emocionais, está transferindo para a figura do filho esses problemas emocionais. Tá, Matheus? Então você precisa... gente, a fórmula é sempre a mesma. Você precisa analisar a situação, analisar a história, analisar a si mesmo, para ter clareza do que acontece nesse vínculo. E é muito bom, é muito impressionante como que a gente destrincha os nós e pode colocar as cartas na mesa. Só assim você pode tomar alguma atitude sem se sentir inadequado ou culpado, ou capaz de colocar o limite entre eu e o outro, seja quem for. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser o papa. Você tem que colocar o devido limite, certo? Perfeito. Vou dar uma pausa breve só para dar um recado. Se você está gostando da live, do assunto, é interessante, você conhece alguém que está passando por um relacionamento abusivo, seja em família, no trabalho ou na vida afetiva íntima, clica no aviãozinho para você compartilhar a live, chama para um amigo que está precisando ouvir essas palavras, tá bem? Verdade. Você não cai da live por chamar os seus amigos. Pode clicar no aviãozinho e chamar todo mundo. Vamos lá, a Keila trouxe uma pergunta, achei divertida a maneira como ela colocou, não o problema que ela está passando, mas a abordagem. Boa noite, como fazer quando se está no momento de evolução e o companheiro não? Síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela é aquela coisa, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim e você sempre assim. Olha, Keila, de fato é uma situação constrangedora, né? Eu acho que se há amor entre o casal, você vai se adaptar de tal maneira que você não deixe de evoluir, de crescer, e ainda assim ficar com o seu companheiro que não dá conta de crescer tanto assim. E vai depender muito da personalidade dele, se ele é uma boa pessoa, né? Às vezes o seu parceiro, ele não tem uma inteligência assim, intelectual lá das tantas, ou não está tão evoluído, mas
Mas ele é um homem de bom coração, ele é um companheiro que está sempre pronto a ajudar, e isso é amorosamente aceitável. O que não é aceitável é você ter um companheiro perverso que está sempre te colocando para baixo, que faz você se sentir, né, o mosquito do cavalo do bandido e... Está muito polida hoje. Né? Não falei nenhum palavrão ainda. Não. Entendeu, Keila? Você pode continuar amando um homem se ele tem bondade no coração, se ele dá valor a você do jeito que você é. E a gente tem que procurar mesmo ter vínculos amorosos uns com os outros, né? Empatia é fundamental na nossa convivência. A gente aprender a se colocar no lugar do outro e saber que o outro está dando o melhor dele. Agora, sem aceitar maus tratos. Eu acho que a grande vírgula é o maltrato, né? São os maus tratos. Entrando nessa pauta que você tocou, então eu vou engatar com uma pergunta que é da Vivi. Ela está dizendo o seguinte: meu parceiro me deprecia com palavras depreciativas. Me sinto muito humilhada e desvalorizada. Isso é apego? Vivi, isso é a característica principal do narcisista. Ele precisa colocar você para baixo para ele se sentir por cima, tá? Lembra que eu falei, Vivi, que o narcisista é o grande invejoso? E o invejoso precisa destruir você para que ele suba no palanque, tá, Vivi? Então, você tem que medir até que ponto ele é um narcisista do tipo psicopata, que gosta de ver você sofrer, ou se ele é um narcisista que ele tem essa necessidade de vampirizar o outro, de sugar do outro, porque ele quer o holofote para si, tá? Muito bem. Muito bem, vou dar um tempinho nas perguntas para a gente continuar o papo um pouco mais. Carmen, então você desenhou, em linhas gerais, os perfis mais comuns, né? Porque você disse que são muitos, de relacionamentos abusivos. E a pergunta que não quer calar é como a gente não cair nessas armadilhas. É como não se envolver com esse tipo de relação. De perceber que você está entrando numa roubada e já pegar a tangente e falar, opa, não é por aqui. Sim. Olha, eu fico pensando nisso mesmo, sabe? O que faz a gente querer casar de qualquer maneira? Que é isso que a gente vê, né? Eu vejo umas moças bonitas, inteligentes, desesperadas para casar. Falo, ai gente, não casa não, por favor, pelo amor de Deus. Roubada. Mas, Mas acontece que eu também já casei, né? Então deixa as moças casar. Mas o que a gente tem que pensar? Que nós temos uma questão social, uma cultura, digamos assim, uma questão cultural, em que há um mito de que ser sozinho é triste, é horrível. Então as pessoas entram em verdadeiro desespero quando elas pensam que vão ficar sozinhas. Né? É o perdedor, tá fora do contexto, vai ficar pra titia, ninguém te quer, você deve ser uma porcaria, umas coisas assim que a cultura, a sociedade impõe, né, a gente, sem que a gente perceba. Nós somos seres sociais antes de qualquer coisa, não é? Então eu acho que a primeira coisa é a gente descolar um pouco do que vão pensar de mim. E eu sempre penso que antes de você se juntar com uma pessoa, você tem que ter vida própria. Você tem que andar com as próprias pernas. Para que você não abra mão com tanta facilidade da sua vida para viver a vida que o outro está te propondo. Né? Isso é o que a gente vê de mais comum, principalmente entre as mulheres. As mulheres, elas topam qualquer parada porque elas foram escolhidas. Tem a cobrança interna, eu vejo isso muito em radiestesia também, a cobrança interna do relógio biológico, né? Meu tempo de ser mãe está acabando, tenho que casar logo, e às vezes a escolha não é nem necessariamente por amor, né? Exatamente. É um desespero, porque ela acha que ela não vai fazer o que todo mundo esperava que ela quisesse, para ela parecer uma pessoa legal. Sei lá, uma pessoa... nem sei falar. Uma pessoa que fez tudo que todo mundo espera. Igual a todo mundo, né?
Como se casar fosse comprar a bolsa da moda. Todo mundo tem, eu preciso ter também, né? Muito e bem. aí você pode cair em grandes ciladas justamente porque não está escolhendo, você está se deixando ser escolhido. Deixa eu ler mais uns comentários, então. Neza Vale, boa noite, minha dupla maravilhosa. Está aí um tema muito interessante, a psicopatia. Obrigado pelo carinho, viu? A Maria foi bem sucinta, muito bom. Maria também gostando da live. Carmen, eu queria trazer, então, a gente dando continuidade a esse raciocínio, né, de você cuidar de si mesmo, de você não ficar tentando tampar com o outro um buraco que é seu, um vazio que é seu, você se cuidar, você se amar. Nós sabemos, né, o pessoal que fez o curso de Reiki, e de vez em quando também a gente faz live aqui sobre os chakras, nós sabemos que tem 2 chakras que podem estar ligados aí à área de relacionamentos. Agora eu estou entrando nos relacionamentos afetivos, propriamente ditos, que eu acho que é a pauta que está todo mundo puxando mais, que é o chakra sexual, o sacro, o sacral, ele tem alguns nomes, né? Que cuida da energia da criação, da inovação, do prazer de viver, prazer sexual, e o chakra do plexo solar, que cuida da nossa capacidade de acreditar em nós mesmos, né? Da gente se sentir também mais vivos. Você acredita, Carmen, que através do equilíbrio energético, não só desses 2 chakras, mas dos 7 em geral, pode contribuir também para a pessoa não cair em armadilhas, para ela aprender a se amar mais e não ficar delegando tanto para o outro o conceito de felicidade? Sem dúvida. Os chakras básicos são aqueles que dão força para você enfrentar o mundo. Então, quando você se junta a alguém que parece maravilhoso, meu príncipe encantado chegou, significa que você tem medo de enfrentar o mundo antes de qualquer coisa, certo? Então, quando você usa instrumentos que vão te dar força e visão, então eu estou falando do Reiki, eu estou falando também da meditação, porque você vai ficar com a clareza de pensamentos muito grande e principalmente você ir fundo na sua própria história. Então, o Reiki pode dar a você essa energia para os chakras inferiores, né? Os chakras básico e esplênico, que é o sexual, para que você possa ter garra com a vida, olhar para a vida e falar: eu dou conta, eu dou um jeito, eu me viro. Pode vir que eu traço. Então, isso é uma força que você adquire, que você se sente capaz de enfrentar as intempéries da vida, tá? Quando a pessoa, ao contrário, ela é fraca nos seus chakras inferiores, ela não vai ter essa força, né? Ela vai achar uma pessoa que ela tem muita energia nos chakras superiores. Então, ela é maravilhosa. Ela tem um coração enorme, né? Um instinto maternal elevada, muito grande, elevada. Mas ela não dá conta da vida, ela vai cair nas garras de alguém que precisa de você, justamente porque você é brilhante, mas não tem força para enfrentar a vida. Então tem que haver o equilíbrio dos chakras, certo? E aí dá-lhe Reiki, né, Carmen? Pode aplicar todo Reiki. Dia, né? Com certeza, deve. Muito bem. Para quem quiser conhecer o curso, pessoal, está disponível lá no link da bio. A gente está com turma aberta para formação Reiki. Você pode entrar lá e conhecer. Estou dando uma passadinha aqui na caixinha de perguntas. A Tassiana está perguntando o seguinte: meu último relacionamento foi com um psicopata e o penúltimo com um narcisista. Você acha que... O dedinho é bom, né, Tassiana? Hã? O dedinho dela é bom, escolheu bem. Tô brincando, Tassiana. É uma oportunidade dela buscar, né, Carmen? Encarar a vida por si só, né? Não ficar transferindo. Tem um pouco disso que você falou? Sem dúvida, Rafa. Olha, Tassiana, você tem que pensar o que fez você fazer essas escolhas, né? Ou se deixar escolher por essas pessoas que têm essas características, né? Quando você se relaciona com um psicopata, o psicopata também é um narcisista, mas é um narcisista num grau muito mais maléfico, digamos assim, porque ele tem prazer em fazer mal ao outro, né?
e depois você escolhe um narcisista, quer dizer, você está sendo o alvo, quando não escolhendo. Qual que é a sua ilusão? O que você espera ganhar quando você se depara com homens que são perfeitos, né? Você acredita no príncipe encantado? Você acredita que existe alma gêmea? Né? Você está se equivocando, se iludindo na vida. Você está despreparada para enfrentar a realidade. Você está negando os problemas da vida. Então tem alguma coisa em você que faz com que você caia nas armadilhas dos narcisistas, ok? Procure saber. Algumas perguntas assim semelhantes, eu não vou repetir as pautas. Tem uma interessante aqui. Não foi possível compartilhar a resposta. Eu às vezes apanho dessa caixinha de perguntas, eu tenho que ativar os comentários e ir lá na caixinha de novo. A pessoa perguntando a diferença de relacionamento abusivo e relacionamento tóxico. Apareceu agora. Pronto. Qual a diferença entre o relacionamento tóxico e o relacionamento abusivo? Para mim é a mesma coisa. O relacionamento, vamos falar assim, o relacionamento tóxico é aquele que te faz mal. Então, você está num relacionamento que ao invés de você estar bem, né, lógico, qualquer relacionamento tem altos e baixos, ninguém é perfeito, mas é diferente se você vive um inferno constante. Você está sempre brigando, você está sempre discutindo, nada, não há acordo com o outro, a gente chama isso de tóxico. O abusivo é aquele em que alguém comanda. Isso é importante da gente saber, que o relacionamento abusivo, um abusa do outro. Ou seja, alguém precisa deter o poder sobre a vida do outro, né? Então, eu acho que é essa a diferença. Na verdade, uma coisa pode levar a outra, né? O tóxico também está implícito o jogo de poder exagerado, né? Muito bem. A Ana eu sempre me confundo no sobrenome, eu vou me ater ao Ana. Anacleto. Ana. E o último nome. vamos até a pergunta. Na alta aplicação de Reiki, como eu sinto se algum chakra meu está desalinhado? Ana, olha só, quando você está aplicando o Reiki, que você conecta no Reiki, você entra num estado alterado, ligeiramente alterado de consciência. E você percebe a energia nas suas mãos. Então, normalmente, pode haver algumas diferenças individuais, mas normalmente a gente sente uma coisa, como se fosse um pequeno formigamento com calor nas mãos. Quando você posiciona as mãos em alguma parte do seu corpo, não necessariamente o chakra, mas normalmente coincide com o chakra, aquele lugar que está precisando de mais energia, parece que ele te suga mais. Você sente aquela coisa, meio que um imã, né? Naquela energia que está saindo das suas mãos. Então você percebe que está pegando mais energia naquele local. Aí, instintivamente, né? Você vai ficar ali um tempo maior. Quando você sente que a mão ficou leve de novo, você muda de lugar. Entendeu? Eu acho muito legal, Carmen, o conceito que você trouxe do Reiki sobre ser uma experiência sensorial. Você precisa sentir, você vai percebendo aquilo que você está sentindo e fala, peraí, não, eu preciso ficar um pouco mais aqui nesse chakra. Não, agora eu já vou, né? Então a gente vai percebendo quando é esse momento, né? Percebe mesmo. Uhum. Mais uma pergunta da Escolares. Qual a nossa parcela de culpa quando nos relacionamos com pessoas tóxicas? Nós atraímos elas? Eu não quero que você pense que você tem culpa, porque um psicopata ou um narcisista, eles são de fato sedutores e a gente é muito seduzido pela possibilidade amorosa. E na primeira fase do relacionamento, eles são mesmo muito perfeitos, porque eles são expert em fazer você se sentir
a princesa encantada, né? Agora, tem algo, sim, na sua personalidade que atrai esse tipo de problema para a sua vida e, normalmente, tem a ver com as suas carências afetivas, né? A carência afetiva pode ser pontual, porque você passou por algum problema. Vamos imaginar que você tenha se separado recentemente, e aí você encontra um príncipe encantado, ou você, por exemplo, a sua mãe faleceu, você ficou vulnerável, alguma coisa aconteceu na sua vida que você ficou vulnerável, e aí alguém chega com um grande amor para você, você vai falar, não quero não, que eu tenho medo de você ser psicopata. Não, você vai encarar, né? É normal, eu acho, eu penso. Mas você tem que saber, aos poucos, decodificar. Se na sua intuição ele vai dar sinais. Ele vai dar sinais que ele é megalomaníaco, que ele gosta de falar muito de si mesmo e não dá confiança para você, né? Você fala e ele nem liga. Você fala e ele fala dele. Ele está sempre em pauta. Por exemplo, o psicopata, ele só trata bem quem interessa para ele naquele momento. Então, por exemplo, eu conheci um que conversava com a pessoa no telefone assim, ai, eu amo você, você é tão linda, você é tão querida, e dava aquela atenção toda. Desligava o telefone e ele falava, nossa, que mulher horrorosa, Deus me livre. Saco. Então, ele é sedutor e ele é capaz de fazer um teatro para até trazer aquela pessoa para a rede. E essa rede de perversidade é para aumentar o arsenal dele de poder. Tá? Então, o psicopata trata mal a quem não interessa na hora. Então, ele é extremamente solícito com o patrão, mas o garçom do restaurante ele trata mal. Ok? Muito bem. Chegou um aqui do Félix, eu vou responder essa. Tem uma tendência de colocar o outro como prioridade em um relacionamento. De que forma eu posso trabalhar isso? Félix, a gente fala muito nas sessões de radiestesia que eu atendo online sobre os tenques. O que são os tenques? Você coloca no seu inconsciente assim, olha, eu tenho que fazer tudo para o outro, eu tenho que agradar tudo que meu pai me pede, eu tenho que sempre fazer os desejos da minha mãe, eu tenho que sempre colocar o outro, seja numa relação, em primeiro lugar. E por que existe esse tem que? Para ele me. O que é para ele me? Eu tenho que agradá-lo para ele me aceitar. Eu tenho que fazer os desejos dele para ele me validar. Porque no fundo eu não me aceito, eu estou buscando no outro, para buscar preencher um vazio no outro que é meu. Então, você precisa buscar acolhimento terapêutico para o seu caso para entender em que ponto que começa esse vazio que você está tentando preencher agradando todo mundo. As pessoas às vezes têm uma tendência de ficar dando sim para todo mundo e dizendo não para si mesmas. Uma necessidade de querer agradar e fazer tudo o que o outro quer, porque dessa forma você acha que você vai se sentir aceito. Só que muitas vezes é muito comum, Félix, as pessoas às vezes aparentarem que gostam de você, mas o que elas gostam é daquilo que você proporciona a elas, e não necessariamente de você. Então você tem que buscar primeiro gostar de si mesmo e ver o que de fato o seu coração quer fazer pelo outro, aquilo que é sincero, aquilo que é autêntico, aquilo que é legítimo. E começar também a aprender a dizer não, tá? Aquilo que você não quiser fazer, você não é obrigado a fazer para ficar agradando todo mundo. Aqui no fim das contas, você está tentando buscar uma validação agradando todo mundo, tá? Cuidado com isso. Tem muita gente que acha que a fórmula do relacionamento perfeito é você fazer tudo o que o outro quer. Mas cadê a sua parcela nessa relação? Eu também tenho o direito de querer, tá bem? Posso falar? Tem mais perguntas? Claro. É só uma coisinha. Existe uma diferença entre individualismo e egoísmo. O narcisista é egoísta, ele só pensa nele. E nós todos precisamos ser individuais, seres individuais, que não necessariamente somos egoístas. O individualismo é isso que você está falando.
de eu tenho que estar bem numa relação. Então eu não posso ceder para o outro estando mal para fazer ele ficar bem. Tem alguma coisa que está errada aí, né? Se eu tenho essa tendência, eu tenho que pensar na minha vida, na minha personalidade, o que há comigo que eu aceito, né? Abrir mão do meu individualismo para fazer o outro, né? Ficar bem. Perfeito. O comentário chegando aqui: vivi um relacionamento tóxico e abusivo. E esse comentário da Carmen foi excelente. Vocês são ótimos. Olha aí, tá dando luz, né, Carmen? Que bom, Trazendo Silvia. consciência para as pessoas. Legal. A Luísa perguntando se a sua terapia pode ser feita online ou só presencial. Luísa, só online. Tem 10 anos que eu só atendo online, porque antes da pandemia eu passava temporadas, cada temporada num país diferente. Agora que eu estou de presa aqui de pandemia. Mas isso vai acabar, se Deus quiser. Uhum. Só online, tá, Luísa? A Maria José, aluna do Reiki, né? Maravilhosa, a Carmen consegue passar nesse assunto complexo com certeza ou clareza, não sei. Acho que tentou traduzir bem isso aí. Tem Que mais bom. comentário, eu estou tentando aqui separar daqueles que eu já li e daqueles que eu não li. A Isa Wanda tem uma amiga que está vivendo um drama familiar, onde ela é voz vencida entre a mãe e a filha. Veja, ela ficou no meio. Deve ser complexo lidar nesse contexto, né? Bastante. Mas assim, as pessoas carregam consigo uma ilusão de que elas têm que cuidar do outro, né? Ô, gente, a gente não veio ao mundo para cuidar de ninguém, não, tá? A gente veio para cumprir com o nosso processo individual de evolução em primeiro lugar. E a gente precisa aprender a conviver uns com os outros, porque isso é que vai, vamos dizer, o outro é o espelho da gente, né? O outro me mostra o que eu tenho que consertar em mim. Agora, se eu abro mão de mim para viver, para fazer o outro feliz, eu estou desviando o propósito evolutivo. Ok? Então nós viemos ao mundo para cuidar de nós. A única obrigação que nós temos para com o outro é quando a gente se torna mãe e pai. Aí nós temos obrigação de cuidar dos filhos até que eles fiquem independentes. Ô, gente, ser mãe, principalmente mãe, não é fácil não. Porque você cria uma criança dentro da sua barriga e põe ela no mundo, vive em função dela até ela ficar grande, depois você fala, tchau filho, vai embora, né? Mas é isso, nós temos essa obrigação. A partir do momento que nós decidimos ser pai e mãe, aí nós adquirimos essa obrigação. Então, a sua mãe tem a obrigação de cuidar de você, até que você se torne adulta e vai embora para você virar mãe, cuidar do seu filho. E o seu filho vai crescer e vai virar também pai e mãe, para cuidar do filho deles. E assim é que deve ser. Este é o caminho normal das coisas. Mas a gente no mundo faz o contrário. Os filhos precisam cuidar dos pais, porque os pais estão doentes, porque a mãe não consegue ficar sozinha, porque a mãe, coitada, sofre nas mãos do pai, o marido que ela escolheu, e ela mesma não consegue se livrar dele, põe os filhos para tomar conta dela, o filho não sai de casa, o dinheiro é gasto todo com o pai que não dá conta de sustentar a família que botou no mundo, fica esse bololô, quando vê, ninguém saiu do lugar. Então, se a amiga está no meio de um drama familiar, peça a ela para mudar de lugar. Ou então para ela não dar palpite, não pertence a ela, aquilo ali não pertence a ela. Ok? Para a gente fechar, então, a Cíntia está dizendo o seguinte: eu tenho um gatilho de rejeição. Sempre cuido do outro e descobri isso por não ter amor próprio. Eu acho que ela ia complementar, mas não veio. Mas é isso, né? Falta de amor próprio gerando rejeição, né, cara? Sim, é. E olha, a falta de amor próprio, né, ou da capacidade de se ver um ser individual, é a base, eu penso, que é a base de tudo, né? Nessa vida. Se você tiver empoderamento, então, essa palavra ela é relativamente nova, né, para as mulheres, porque nós mulheres estamos nesse momento do planeta
em que estamos resgatando grandes karmas. O Brasil, principalmente, tem aí uma ancestralidade de senhores de engenho que eram grandes psicopatas, né? E outras figuras de poder que eram grandes são grandes psicopatas, e as mulheres sempre ficaram submetidas a isso. Então, o nosso país ele tem uma história de muitos psicopatas ao longo desse pouco tempo de vida que o Brasil tem. E as mulheres agora estão num resgate kármico, né? Ou sofrendo ou se libertando, para que a gente tenha uma igualdade maior entre os indivíduos, tá? Coisa que os países mais antigos já passaram, nós estamos passando agora, tá? Tá bem. Então, vamos procurar a igualdade. Vamos encerrar com um comentário da Clarice, que ela está sempre por aqui com a gente. Depois de muita terapia e aprender a me conhecer melhor, eu não tive mais relacionamentos abusivos. Então, autoconhecimento, ganho de consciência, equilíbrio energético, né? A Clarice, se eu não me engano, ela fez o curso de meditação, fez a sessão de radiestesia. Se eu não me engano, acho que ela entrou para o Reiki também. Então, ela foi buscar se conhecer, se equilibrar, né? Aí. Buscar o equilíbrio das energias para que isso refletisse também no aspecto físico, né? Carmen, então, antes de encerrar, eu vou, antes de me despedir de você, eu vou só deixar um convite aqui para a turma. Eu recebi um convite muito legal, estou muito feliz. Sexta-feira agora, dia 12, às 10 horas da manhã, eu vou dar uma entrevista na Rádio Metrópolis, contando um pouquinho da minha história. Eles querem também saber sobre meditação. Estão falando que meditação é coisa de bacana. Será que é verdade? Todo mundo pode meditar, né? Então a gente vai bater um papo na rádio. A rádio ela é transmitida pela internet. Todo mundo pode ouvir se quiser. Eu queria deixar esse convite, eu vou deixar lá nos stories também o Parabéns, Rafa. Obrigado pelo carinho, viu? Você quer deixar algum recadinho, fazer um convite para alguma live? Olha, às terças-feiras, 21 horas, eu estou sempre no YouTube. Normalmente eu levo algum convidado ou eu mesma falo sozinha sobre temas. Eu gosto de trazer temas mais profundos a respeito da... Eu faço sempre ligação entre a psicologia, a psicanálise, a apometria e a espiritualidade, né? Então, eu convido vocês, se vocês quiserem, comparecer sempre às terças-feiras, 21 horas, eu estou lá falando de algum tema, comparando a espiritualidade com o nosso trânsito psíquico. Para quem quiser conhecer, pessoal, todas as redes da Carmen, Instagram, Facebook, YouTube, tudo Instituto Lumine, tudo junto, né, Carmen? Isso, Instituto Lumine, com M mudo. Com M mudo. Lá no post que eu fiz convidando as pessoas para a live, também tem o seu @, é só visitar lá. Obrigado pela sua presença mais uma vez, viu? Foi um grande prazer. Eu que agradeço, tá? Um beijo. Beijo para todo mundo, boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigado.